Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Sabe, uma das coisas que nós temos aprendido é que a vida é uma guerra, irmão. A vida é uma batalha. Se você está vivo, aprenda a guerrear, aprenda a ir para a guerra, aprenda a ir para a batalha, não fuja dela, não se esconda dela. Não pense que a vida vai ser fácil. Não foi para Jesus, não foi para os apóstolos, não foi para a igreja primitiva e não será para nós. Se você, olha querido, uma coisa que eu falo sempre, quando a gente recebe Jesus, a gente descobre que agora Jesus nos inscreveu, porque a Bíblia diz que nós somos chamados como soldados, somos alistados como soldados, somos chamados para uma batalha no mundo espiritual. E muitas vezes, irmãos, o diabo vai se levantar contra a tua casa, contra a tua vida, mas você precisa ter uma verdade bem determinada, bem firmada no teu coração. Sabe qual é? Que ele já é derrotado, ele não vai ser, ele já é derrotado em o nome de Jesus. Ele já está caído, irmão. Só falta você dar a rasteira. Mas você precisa entender isso. 2 Crônicas capítulo 20, verso 1 diz assim: depois disso, os filhos de Amon, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos Meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Hazon Tamar e em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. E Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Aleluia. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos nessa noite. Bendito seja o teu nome, Pai. Que o teu nome seja adorado e exaltado neste lugar. Que a tua vontade seja feita, Senhor. Que o teu Espírito fale ao nosso coração. Que o teu Espírito tenha liberdade conosco, Pai, de nos ministrar segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor tome a direção de cada vida aqui, no poder do nome de Jesus, amém. Queridos, deixa eu falar uma coisa. Todas as vezes que você está naquele tempo de quietude, naquele tempo, sabe, de próspero, naquele tempo que você fala: uau, agora eu estou no auge, eu estou tranquilo, agora eu estou num tempo, sabe, você pode se preparar, porque o diabo não vai te dar sossego. Sabe, o que nós vivemos é uma guerra constante e às vezes a gente não está preparado para ela. A Bíblia vai dizer que Josafá está lá e depois de algumas coisas, Josafá é um homem de reforma, Josafá é um homem de buscar Deus, Josafá é um homem de discernimento, é um rei de discernimento. Josafá é alguém que ama o Senhor verdadeiramente. Não é porque você ama Deus, não é porque você leva Deus a sério que o diabo vai te deixar em paz. Não é porque você faz as coisas que Deus quer que o diabo vai te deixar em paz. Não é porque você tem discernimento. Então deixa eu falar uma coisa. A Bíblia vai dizer que, sabe, chegou um momento da vida de Josafá, que se levantou 3 nações, se reuniram contra ele. Deixa eu te falar uma coisa: todas as vezes que o diabo não puder ir contra você sozinho, ele vai chamar gente, ele vai juntar povo contra você, ele vai juntar e ele vai querer, porque ele quer destruir. O papel dele, é o papel dele. Não adianta a gente pensar assim: não, o diabo vai amaciar para mim. Não vai amaciar para você. Mas tem uma coisa que Deus vai dizer para Josafá. Eu estou com Josué na cabeça, estava lendo Josué esses dias e falei Josué. Que Deus vai dizer para Josafá: tomai posição. Esse é o tema. Tome uma posição, tomai posição. O diabo é derrotado por crente que toma posição em Deus. Ele não é derrotado porque você está na igreja.
Ele não é derrotado porque você entrou no ministério. Ele não é derrotado porque você agora se matriculou na EBD. Ele não é derrotado porque você foi batizado. Ele não é derrotado porque você recebeu uma carteirinha de membro. Ele não é derrotado por essas coisas. Sabe o que ele é derrotado? Quando ele te encontra na posição. Porque quando ele te encontra na posição, sabe aonde ele te encontra? Naquilo chamado rocha. Naquilo chamado que é firmeza. Porque os teus pés estão firmados na rocha. E quando ele bate de frente com você, sabe quem está à frente de você? Jesus. É o que diz o Salmo: pôs os meus pés sobre uma rocha, colocou um novo cântico, um hino ao meu Deus. Sabe o que é você firmado na rocha? Posição. Não tem a ver com quantas vezes você vem à igreja. Tem a ver com o entendimento que você tem de quem é Deus, quem é você e a sua necessidade de Deus. É saber que o poder não está em você, a habilidade não está em você, a resistência não está em você, a resistência está em você porque Deus habita em você, porque você se tornou o templo do Espírito dele. Então ele vai te ensinar, então ele vai te coordenar em todos os teus caminhos. Quem fica na posição, irmão, quem toma posição sabe onde buscar socorro. Quem fica na posição sabe exatamente para onde correr. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, faremos menção do nome do Senhor. Ele é a nossa bandeira, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa força, Ele é a nossa luz, Ele é a nossa esperança. Tomai posição. Ei, essa luta que você está vivendo, ei, tome posição. Mude. Porque quando você está na posição, você sabe, quando chegaram para Josafá e disseram: olha, uma multidão sobe contra ti, e vieram para te destruir, e eles já estão perto. Alguém foi dar a notícia e falou assim: ó, eles já estão aqui, ó, na porta de casa, eles já estão quase chegando aqui. A Bíblia diz, irmão, olha que interessante, Josafá teve medo. Deus não tem problema com isso, irmão. Deus conhece, Deus sabe. A Bíblia diz que Jesus ficou apavorado, irmão. A Bíblia diz que Jesus ficou apavorado quando ele viu a morte. A minha alma está angustiada. Eu estou, sabe, mas o que direi? Livre-me dessa hora. Ele fala: não, para isso vim, para isso nasci. Alguém na posição não vai ceder 1 milímetro para o diabo. Alguém na posição não vai dar voz para o diabo. Alguém na posição não vai comer, sabe, as iguarias do diabo. Alguém na posição sabe exatamente o que fazer. Esdras, quando está indo para Jerusalém, a Bíblia diz que Esdras chega um momento que alguns falam assim: Esdras, pede uma guarnição ao rei, porque a viagem é perigosa. E ele falou: tive vergonha de pedir ao rei uma guarnição. Sabe por que ele teve vergonha? Porque a Bíblia diz: porque eu tinha dito ao rei que a mão do meu Deus era sobre todos aqueles que o buscam, para o guardar e para o livrar. Esdras sabia exatamente a posição que ele tinha, mas ele sabia agora o que deveria falar. Às vezes a gente não sabe nem o que falar diante, sabe, da afronta do diabo. Aí a gente usa a nossa inteligência, a gente usa os nossos argumentos. Nossos argumentos não servem para o diabo, irmão. Sabe qual que serve? Jesus não usou argumento próprio. Era o Filho de Deus e não usa argumento próprio. Jesus usa argumento bíblico. E sabe por que Jesus usou argumento bíblico? Para que você não inventasse moda. O que tem de crente inventando moda? Tu não vence o diabo inventando moda não, irmão. Tu vence o diabo com a Bíblia, com a palavra. A Bíblia diz que quando o diabo foi tentar Jesus, ele não usou nenhuma conversinha, ele usou a Bíblia. Para que eu e você não ficasse de conversa fiada, não ficasse de bobeira aí na rua, tentando inventar historinha da internet.
tentando, sabe? Eu vou pegar aqui porque a internet me ensinou uma paradinha, um bem bolado ali, não funciona. Não dá certo. Se o próprio Jesus, sendo filho de Deus, não falou dele mesmo, por que você está usando você? Se o próprio Jesus, quando vai discutir com o diabo, ele fala, também está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, e você fica de história. Tomai posição. Josafá tem medo, e Deus não tem problema com o nosso medo. Deus não tem problema da gente ficar assustado, ficar temeroso com a situação, com a enfermidade, com a luta, com a provação, um problema com o filho, com o marido, com a esposa. Deus não tem problema nenhum quando a gente fica assustado com as coisas. Mas sabe qual é o maior problema que nós temos? É a posição que ocupamos. Porque o diabo nos tira muito fácil da posição. Basta fazer uma fofoca com o teu nome e acabou. Tu para de ir na igreja. Mas não para de ver Netflix, não para de ver televisão, não para de rede social, não para de nada disso. Não para de fazer coisa errada. Mas a gente para de ir na igreja, sim ou não? Ah, eu estou chateado, não vou. Você fica chateado com seu patrão, tu para de ir trabalhar? Não para, que senão vai cortar teu ponto. Ó, o cascalho, o din-din no final do mês vai, ó, salário, ó, vai diminuir. Mas você está vendo como que a gente negocia as coisas? A posição em Cristo, a posição que Deus quer que a gente assuma, e aí a gente não abre mão disso, não abre mão daquilo, mas abre mão do ministério, não toco mais, não canto mais, não prego mais, não participo mais, não ajudo mais, não organizo mais. Ninguém lembrou do meu nome. Oh, Jesus. Você tem que ser lembrado no céu, irmão. Tem que ser lembrado no céu. Quando Números diz das 2 trombetas de prata, eu acho tão lindo aquilo ali, Deus mandando fazer 2 trombetas de prata. Olha como é que Deus é tão maravilhoso. Faça 2 trombetas de prata. E há de ser que nas vossas celebrações vocês toquem a trombeta. Há de ser que se a fome vier contra vocês, toquem a trombeta. Há de ser que se a peste vier contra vocês, toquem a trombeta. Se a guerra bater a porta, toque a trombeta. Porque o poder de Israel, irmão, nunca foi militar. O poder de Israel nunca é militar. O poder de Israel não está, sabe, no poder bélico dele. O poder de Israel sempre esteve no Senhor. E ele diz assim, porque quando vocês tocarem a trombeta, o poder não era a trombeta. O poder era a posição que o povo tinha em Deus. E quando o povo tinha posição em Deus e tocava a trombeta, Deus disse assim, porque quando vocês tocarem a trombeta, haverá lembrança de você no céu. O céu precisa lembrar de nós. Quando você gritar em casa, quando você tocar a trombeta na tua casa, quando você fizer um sacrifício dentro da tua casa, um jejum, uma oração, o céu precisa responder você. A gente às vezes fala, sabe o quê? Ninguém me visitou. Oh, meu Deus, por que eu fico nesse negócio? Não se deixe enganar, irmão. Porque quem está na posição não se deixa enganar. Não estou dizendo que é errado. Não. Tem que visitar, a gente visita mesmo. Mas a gente não é Deus e nem é Jesus, irmão. O presbitério não é Jesus, não é Deus. O pastor não é Deus, não está em todos os lugares, meu Deus do céu. Ninguém tem bola de cristal. Josafá só ficou sabendo que a peleja estava na porta, porque alguém correu e falou, ó, o pau vai torar aí atrás. Tem uma galera vindo aí, mano, uma multidão feroz para destruir tudo.
Avisa, irmão. Porque às vezes nem avisa e ainda fica chateado. Quer que a gente, tipo assim, ó, uma bolinha de cristal em casa. Quem é, Senhor, o irmão que está acamado? Avisa! Fale! Quem fica na posição, irmão, não se engana, não se deixe enganar. Olha o que a Bíblia diz, porque a gente precisa identificar as artimanhas do diabo. Olha quem é Josafá, só para você entender. Não é aqui que Josafá vai tomar posição, aqui Deus vai só dizer para ele, fique na posição, pare, fique aí, espere. Mas Josafá é um homem que, quando Acabe chama Josafá para descer a guerra, e a ideia de Acabe era se esconder atrás de Josafá, porque tem sempre alguém querendo se esconder atrás de um homem, de uma mulher de Deus, tem sempre alguém querendo se esconder atrás da Bíblia, tem sempre alguém querendo se esconder atrás do Evangelho, e não dá para esconder porque o diabo sabe quem é você, o diabo te conhece. Não adianta carregar a Bíblia, não adianta vir à igreja, não adianta levantar a mão, balançar, não adianta pular no poder, não adianta rodopiar, não adianta nada disso, porque o diabo sabe quem é quem. É por isso que a Bíblia, quando fala dos filhos de Cefa, que eles começaram a expulsar, e eles tinham tão pouco conhecimento que eles foram falar assim: eu expulso você em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo prega. O diabo olhou e falou: ah, não, já tem Paulo e Jesus me atormentando, agora esses orelhas secas também vindo para cima de mim, esses aqui eu tenho liberdade e autoridade para descer o pau. Quebrou geral, mano. Quebrou geral. E isso ficou conhecido. E sabe o que aconteceu? A igreja foi honrada. A igreja, os homens de Deus foram, sabe, Deus honrando aqueles que levam a obra a sério. Deus honrando aqueles que levam o Senhor a sério. Deus honrando aqueles que verdadeiramente carregam as marcas de Cristo e carregam no coração e na vida deles, sabe, o apostolado do Senhor. Josafá está indo para a guerra com um rei chamado Acabe, um cara treteiro, um cara daqueles que dava nó até em pingo d'água. Chamou Josafá, botou a roupa real. Olha Josafá, simplicidade. Pega Josafá, não veste minha roupa real, tu vai como se fosse eu. Parece até honra, né? Honra nada. Que a ordem de lá era o certo, quando vocês não vão pelejar nem com grande nem com pequeno. Eu quero que vocês mirem Acabe, porque a ordem do rei da Síria era o seguinte: vocês não vão pelejar, vocês vão para cima de Acabe, o cerol é para Acabe. E a Bíblia tinha dito, sabe, o profeta Micaías, filho do profeta Enlá, a Bíblia vai dizer que ele profetizou e disse assim: você não volta da guerra, porque o Senhor me mostra que vi as ovelhas perdidas. E ele chama, sabe, e só quem vai chamar Micaías é Josafá. Porque os 400 profetas de Baal diziam assim para ele: vão e o Senhor dará vitória. Mas quando ele chama Micaías, Micaías fala assim: você não volta não, prenda esse homem. Ele fala assim: pode até me prender, mas já deixa a ordem para me soltar, porque tu não volta para me soltar. E a Bíblia diz que Josafá, então, ele tem um discernimento no meio dos 400 profetas. Sabe qual a pergunta que Josafá vai fazer? Há ainda em Israel, olha o que é um homem na posição com Deus. Tem 400 homens gritando: Deus, Ibá. Ele parou e falou assim: há ainda em Israel um profeta do Senhor? O que ele quer dizer com isso? Essa galera aí, não, tem um aí que só profetiza, só é contra mim, Acabe fala. É Micaías, filho de Enlá. E ele traz, e Micaías fala. Ele bota a roupa e vai para a guerra. E a Bíblia diz que quando os comandantes da Síria chegam e que vão matar o rei, era Josafá, e eles então não matam Josafá. Mas aquilo que Deus fala, irmão, sempre se cumpre. Diz a Bíblia que um arqueiro jogou uma flecha para o alto. A flecha correu o campo. Foi pegar, sabe quem? Acabe, escondidinho, com veste de soldadinho de guerra. Com vestida de soldadinho de guerra, intocado. A flecha foi lá e pegou ele.
A gente precisa ter discernimento. A gente precisa entender que o que Deus fala, Ele cumpre. A guerra, irmão, deixa eu falar. Quem vai pelejar, quem peleja as nossas guerras é o Senhor. Ele vai dizer: Josafá, essa multidão está vindo, mas você não vai ter que pelejar. A guerra é minha. O problema é comigo. Mas sabe só com quem isso? Posição. Você tem que ficar na posição, você tem que se permanecer na posição. Mas se cada problema que acontece, você tá igual aquela música, bebê cair, levantar, 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 cai, levanta, cai, levanta. É um cai danado. Meu Deus do céu, não fica um mês de pé. Não consegue virar um ano de pé. Sabe, nesta peleja, ele vai dizer, você não vai pelejar, tomai posição. É a nossa posição que define o resultado final. É a nossa posição em Deus que define o resultado no final. É como nós nos posicionamos no Evangelho, na vida cristã, na nossa casa, na nossa família, no dia a dia, no trabalho, em tudo quanto é lugar. Nada está desassociado. A nossa vida, nós não somos cristãos na igreja, irmão, nós somos cristãos lá no mundo. É lá fora, é onde nós passamos. Quem fica na posição não só tem o Senhor ao lado dele, porque, irmão, uma coisa é você ter o pastor ao seu lado, a liderança ao seu lado. Outra coisa é Deus ao seu lado. É muito diferente. É muito diferente quando Deus está do seu lado. Quando Deus é contigo. Quando Deus disse assim: eu vou com você. Eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão, eu sou... Quando Deus diz isso para você, às vezes a gente fica, Deus... E Deus não vai falar só que vai guerrear, não. Deus vai falar assim: olha, você preste atenção, veja o livramento. Quantas vezes Deus já te livrou nesse ano? O ano está finalizando, temos aí 2 meses para finalizar o ano, pô, acabou. Quantos livramentos que o Senhor te fez esse ano, quantas coisas Deus fez por você, quanto Deus te livrou, mesmo nesse balança, mas não cai que você vive, mesmo nesse jeito seu, vede o livramento do Senhor. Deus vai falar: eu vou dar livramento. Deus dá livramento, irmão. Deus é Deus de livramento. Deus é Deus que guarda. Deus é Deus que cuida do seu povo. Não tem um Deus como o nosso, porque o nosso Deus é Deus presente. É como a Bíblia diz, é um Deus que está conosco no início, no meio e no fim. Deus não vai com você só no início, Deus vai com você em toda a trajetória. Deus não te manda e vai. Não, Deus fala assim: eu serei contigo. Sabe, a gente pode ser apanhado pelo medo, a gente pode ser apanhado pelas situações, mas o que a gente não pode é ceder a elas. Eu lembro quando eu me converti, muita gente dizia que eu ia ficar pouco tempo na igreja, por causa do estilo de vida que eu tinha no mundo. Todo mundo dizia: não vai dar muito tempo, não vai aguentar. Mas quando você toma uma posição ao lado de Jesus, a gente não pode titubear, irmão. A gente não pode ser aquele crente de coração doble, não, aquele coração, sabe, indeciso. Um dia eu estou aleluiado, outro dia eu estou, não sei se eu quero. Aí um dia eu estou, vamos, outro dia eu não sei se eu vou. Irmão, eu sou um cara, eu gosto do desafio, eu gosto de coisa difícil. Eu brinco lá, o pessoal fala assim: Leônidas, tu só arruma treta pra gente, pastor. Os caras ficam me chamando de Leônidas porque eu só arrumo coisa difícil, Rogério. Uns 2 anos atrás fui fazer um galpãozinho assim,
pequenininho para fazer a festividade do dia 31. Aí eu falei assim, isso dia 1º de dezembro. Aí o pessoal falou assim, o que o senhor quer fazer aqui, pastor? Eu falei, não, eu queria levantar uma estrutura quadrada aqui, fazer um telhado. Mas para quando? Isso para o ano que vem? Eu falei, não, ano que vem. Ano que vem nada. Eu quero é para o dia 31. Aí o pessoal olhou para mim e falou, pastor, o senhor está maluco, cara. Não vai dar certo. Eu falei, vai. Não vai. O que precisa? Precisa de ferragem. Vamos lá na de aço, vamos lá na RDG. Vamos comprar ferro, vamos fazer não sei o quê. Junto, fulano, precisa de dinheiro, precisa pagar as coisas. Vamos lá, me ajuda a comprar esse negócio. Vamos comprar. Pô, mas pastor, você está estressado. Começamos a fazer. Com 15 dias, a gente estava com a estrutura de pé. O pessoal olhava assim e falava assim, pastor, esse negócio está de pé mesmo? Eu falei, tá, pai. Irmão, aprendi uma coisa, sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta tu se aproximar de Deus, não adianta tu orar a Deus, não adianta tu cantar para Deus, não adianta tu servir a Deus, se não acredita que Ele é galardoador dos que o buscam, meu Deus. Se você não acredita que Ele está ao teu lado e que Ele é que vai dar vitória, é que Ele que vai fazer. No dia 31 nós estávamos lá, o que aconteceu? 90% de chuva. Metade do povo na cobertura e a outra metade, pastor, ao ar livre. Aí o pessoal, pastor, acho que esse telhado aí não vai funcionar porque o senhor quer. 8h10 da noite, chegamos na igreja, nosso culto começa às 9 horas. Chegou 8h10, a garoa. Garoazinha, aquela garoa fininha, os meninos olhavam para mim e falavam assim, e aí, pastor? Não, meu irmão, sonorização está toda montada aqui do lado de fora, nós vamos fazer esse culto aqui do lado de fora. Pastor, vai chover, rapaz. E não tinha uma cadeira dentro do templo, irmão. Eu botei tudo para fora. 9 horas da noite, aí quando deu 8h40, o pessoal falou, pastor, ainda tem mais 200 cadeiras para botar para fora. É para botar ou não é? Falei, bota essas cadeiras do lado de fora. Bota para fora. Bota tudo para fora. Agora vai ser aqui fora. Paguei de doido, irmão. Estava igual a Josafá, morrendo de medo. Falei, se der B.O., eles vão falar, pastor. Vai falar igual quando Marcos igual Silas quando falou para Paulo, quando Paulo falou, passa a Macedônia e ajuda, e chegou lá, tomou um pau. Aí Silas deve ter olhado, Paulo, essa visão sua, sei onde você teve essa visão, Paulo. Falei, não, bota tudo lá de fora. Sabe o que aconteceu, irmão? Quando deu 9 horas, começamos o culto. Falei, meninos, nós vamos começar 9 em ponto, e não atrasa um segundo. Nós vamos começar a adoração, bora para cima. E começamos, e eu lá andando no meio do povo e falava assim, Senhor, era 9 não, 10 horas, né, neném? Nós começamos nosso culto, não foi? 10 horas. Quando deu 10 horas, começamos o culto, não estava chovendo. Aí eu falava assim, Senhor, só 2 horas. Depois de quando zerar o cronômetro, tu pode descer o dilúvio. Eu falava, zerou o cronômetro, deu 0 hora, não tem problema, Senhor, eu só preciso virar aqui. E eu fiquei orando, irmãos. Aí estamos lá, orando. Aí alguém gritou lá de baixo assim, pastor, 11h20 já, e eu estava pregando, eu falei, é isso aí. Aí o pessoal falou assim, tá querendo garoar. Eu falei, vai garoar não, irmão, bota essa boca para lá. Nome de Jesus. Vai chover não. Irmão, fizemos o culto. Não choveu. Porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. O segredo do Senhor, sabe para quem é? Não é para quem vai à igreja. O segredo do Senhor não é para quem se batiza. O segredo do Senhor não é para quem carrega a Bíblia. O segredo do Senhor é para aqueles que o amam e o buscam. Salmo 24 vai dizer isso. O segredo do Senhor. Há um segredo, irmão, na posição que a gente assume em Deus. Há um segredo e eu gosto dessas coisas. Os meninos falam, meu Deus, pastor. Mas isso aqui me move. Isso mostra que eu estou vivo. Isso mostra que Deus ainda continua, agindo em favor do teu povo. Vede o livramento, ficai parado, tome a posição. Mas olha como que é Josafá. Olha quem conhece Deus, irmão. Quem está na posição.
Porque muita gente fala assim, eu já vi muita gente falar assim, se Deus me abençoar, se eu passar naquele concurso, agora está com um monte de concurso aí, está todo mundo pedindo oração para o concurso. Se eu passar, eu vou consagrar isso, eu vou consagrar aquilo. Josafá, Deus falou, vai, e ele está indo. Mas sabe o que Josafá faz? E já vai levantar a gratidão. A vitória nem chegou, mas ele já está agradecendo. A vitória nem bateu na porta, mas já está sendo grato. A vitória nem tem o cheiro da vitória ainda, mas sabe o que ele já está fazendo? O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Pegou uns levitas, botou na frente e começaram a gritar, o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, e a Bíblia diz que quando eles começam a cantar, sabe o que acontece? Deus começa a briga. Deus começa o rebuliço. Ei, sabe o que está precisando dentro dessa casa? Gratidão, adoração a Deus. Sabe o que está faltando? Um altar de exaltação ao Senhor de pé. Porque para brigar todo mundo tem força, para gritar um com o outro todo mundo sabe. Para falar um do outro, para apontar defeito, todo mundo tem. Mas cadê quem vai levantar na posição de dizer, não, nós vamos levantar um altar. Nós vamos levantar um altar de gratidão por tudo que Deus já fez. Nós vamos levantar um altar de gratidão por todos os benefícios. Como disse Davi, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Quem está na posição entende que a gratidão vem primeiro, que a adoração vem primeiro, que a celebração a Deus vem primeiro do que a vitória. Tomai posição. A gente ora por bênção, a gente fica orando por vitória. Deus abre a porta. Ei, querido, você não precisa... Irmão, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente viajava muito para fazer compra fora. E a gente tinha um grupo que orava, ia para o monte orar. E uma das coisas que a gente tinha, eu e minha esposa, a gente nunca orava para Deus dar a vitória. Todas as vezes que chegava na gente, qual é o seu pedido? Todo mundo pedia assim, que Deus abençoe a viagem, que dê certo, ida e volta, que Deus vá conosco. A gente falava assim, todas as vezes a gente falava assim, que Deus abençoe a obra dele ali, que Deus abra as portas sobre a casa dele, que Deus envie trabalhadores, que Deus nos dê coragem de fazer o que tem que ser feito. Sabe por quê, irmão? Que a minha Bíblia me diz que são as bênçãos que tem que correr atrás de mim, não eu atrás dela. São as bênçãos que tem que chegar para mim e falar assim, eu estou aqui, você não me pegou ainda. Eu estou aqui à sua disposição. Mas a gente está tão focado na bênção que a gente fica assim, a gente esquece até Jesus quando a bênção chega. A gente esquece até de agradecer. A gente fala que vai agradecer. Eu já vi tanta gente falar isso. Não, se Deus fizer, aí Deus faz. Sumiu. Tomou Doril. Sumiu. Sumiu da igreja, sumiu do culto, sumiu da oração, sumiu da celebração, sumiu do ministério. Aí você pergunta, cadê fulano? Não, pastor, parece que passou lá naquele negócio lá e já está fazendo viagem. E agora o povo está viajando sem parar. O povo descobriu que agora tem viagem 10 vezes, irmão. O povo está viajando, esquece da igreja, esquece do ministério. Irmãos, a pessoa passa uma semana, meses, organizando uma viagem. Mas para organizar um ministério da igreja não tem tempo. É uma coisa desgramada isso. Não, mas a gente precisa descansar, mas 3, 4, 5 viagens por ano, tá bem na fita, pô. Mas você fala assim, você vai estar no culto de mulheres, no último encontro, não vou não, porque eu vou fazer uma viagem de novo. Você vai para onde agora? Já foi para o Nordeste? Já foi para Goiás? Já foi para Maragogi? Já foi para tudo quanto é canto? Aí eu brinco isso, irmão. Não, isso só acontece lá na Igreja Batista Nova Vida. Isso não acontece aqui na Igreja em Vitória, não. Eu falo, sabe o que eu falo? Gente,
pastor, não vou poder estar. Uai, mas você vai fazer o que esse dia? Não, porque eu marquei uma viagem. Tem gente que está até com vergonha às vezes. Fica até sem graça de falar. Mas às vezes a gente não tem tempo, às vezes, para organizar, para estar na casa do Senhor, para orar, para buscar. A gente precisa tomar posição. Deus não tem problema com os nossos medos, com as nossas dificuldades. Mas Josafá é um homem na posição e ele vai agradecer. E a última coisa que ele vai fazer, e que a Bíblia vai dizer, que quem está na posição, sabe o que acontece? Tem recompensa. A Bíblia diz que Deus deu paz. Primeiro ele dá vitória. Olha, eu vou ler o texto para ser rápido aqui. Então veio o Espírito ali. Neste encontro, verso 17. Nessa batalha não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o livramento que o Senhor vos dará a Judá e a Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá prostrou o rosto em terra, e todo Judá e moradores também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas para louvar ao Senhor, Deus de Israel, em alta voz, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem eles, pôs Josafá em pé e disse: ouvi, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvasse ao Deus dizendo: rendem graças ao Senhor, porque as suas misericórdias duram para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores ao Senhor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e Moabe e os de Monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Verso 24. Tendo Judá chegado do alto para olhar o deserto, procurou ver, e eis que eram corpos mortos que jazia em terra, nenhum sobreviveu. Vieram Josafá e o seu povo, olha a recompensa, para saquear os despojos e achar entre os cadáveres riqueza em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, 3 dias saqueando os despojos. Riqueza, prosperidade. Olha que coisa. A guerra parecia perdida. E de uma guerra perdida vem uma vitória, mas não vem só uma vitória. Porque na guerra antigamente, sabe qual era a paga dos soldados? Era o despojo de guerra. E diz a Bíblia que eles passaram 3 dias saqueando. E pegaram em abundância, a Bíblia diz, pedras preciosas em abundância tomaram para si. E era muito. E no 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, no vale da bênção, onde louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar vale de bênção até o dia de hoje. A outra coisa que eles vão ter, adoração de novo, louvor ao Senhor. Então voltaram todos os moradores de Judá, Jerusalém e Josafá à frente deles. E tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os inimigos. Alegria. Olha as recompensas, alegria, prosperidade. E vieram para Jerusalém com alaúde, harpas, trombeta para a casa do Senhor. Veio da parte do Senhor o seu terror sobre todos os reinos daquela terra, quando ouviram que o Senhor, quem pelejou Israel? Não, o Senhor. Uma coisa é quando você resolve, outra coisa é quando Deus resolve para você. Não tem dúvida, ninguém nem quer falar mais coisas com você. Uma coisa é quando você vai lá e mete teu bedelho para fazer do teu jeito. Outra coisa é quando Deus vai lá e dá a vitória e a pessoa já chega para você e fala assim: deixa para lá. Não fica dúvida de quem agiu a seu favor, sabe quem foi? Deus. Deus agiu a seu favor. E a Bíblia vai dizer assim: então vieram, e veio da parte do Senhor o terror sobre todos os reinos da terra, quando viram que o Senhor pelejava com Israel contra os seus inimigos. Assim, o reino de Israel teve paz. Vitória,
alegria, riqueza, paz, recompensa, posição. Ficar na posição e vede o que o Senhor fará. Enquanto você está na posição, Deus vai pelejar por você. Você não vai estar sozinho. Deus vai te dar força, Deus vai te dar coragem, Deus vai te dar ousadia, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar discernimento no meio dessa batalha. E as armas que você precisa não estão aí, está em Deus. É por isso que você precisa dele. Sabe o que você precisa dele? Você precisa entender que é Ele que vai fazer, é Ele que vai dar, é Ele que vai à frente. A Bíblia diz que Josafá, depois daquele dia, irmãos, todo mundo em volta olhou para Josafá e falou: não mexe com esse pessoal não. Não mexe com eles não, porque aconteceu uma coisa aí que a gente nem esperava. E a gente viu que não foi coisa deles, foi coisa de Deus. É coisa de Deus, irmão. Você tem que entender que tem coisas que tem que ser Deus. Irmão, tem coisas que eu falo assim: eu não posso ir lá. Senhor, eu não vou lá. Senhor, eu vou orar, eu vou colocar diante do Senhor, mas eu não vou lá, porque senão vai dar treta, vai dar problema. Aí de repente a pessoa chega e fala assim: pastor, aquele negócio está resolvido. Eu falo: oh, glória, aleluia. Porque você tem que entender que Deus, ou você entende que Ele é contigo, ou você vai ficar aí dando, sabe, se debatendo. Tomai posição. A coisa mais importante é a posição que nós ocupamos. Não é o lugar que nós estamos. Você pode estar num lugar, mas se você estiver na posição, esse lugar é só um detalhe. É a posição que nós ocupamos em Deus. É se realmente nós estamos com a nossa vida no altar. É se realmente a nossa casa, nossa família, os nossos relacionamentos, se a nossa, sabe, está no altar de Deus ou não. Não adianta a gente falar, eu estou. Não, Deus sabe quando nós estamos ou não. E quando nós estamos, sabe o que é? É uma tranquilidade para o nosso coração. Tomem posição. O Senhor pelejará por vós. O diabo pode se levantar. O diabo pode armar contra você. O diabo pode fazer o diabo contra você. Mas o que você precisa entender? Que o diabo só está fazendo o que o diabo tem hábito de fazer. Mas Deus fará o que Ele tem que fazer também a seu respeito. Se você estiver posicionado em Deus, não precisa abrir a boca, não precisa ir para a internet, não precisa discutir nada, não precisa se defender. Não precisa. Deixe Deus fazer sua defesa. Deus só defende. Irmãos, Deus só defende quem espera Ele defender. É quando Deus sabe que você não tem força, você não tem condição, e que diante da batalha você está vencido já. Aí Deus se levanta em seu favor. Porque você não saiu por aí dando cabeçada para tudo quanto é lado. Josafá vai orar. Josafá vai buscar a Deus. Josafá vai chamar todo mundo para o joelho, para o jejum, para a oração. Josafá vai chamar todo mundo para a presença. Josafá vai chamar todo mundo, olha só,
Judá e Jerusalém, bora buscar o Senhor. Bora para o joelho. Bora buscar resposta em Deus. Bora dizer para Deus as nossas dores e as nossas lutas. Pare de contar os seus problemas para quem não vai fazer nada. Pare de abrir sua boca em tudo quanto é canto. Pare de viver uma vida das carpideiras. O que tem de irmão, sai de perto das carpideiras. Porque as carpideiras eram uma profissão. Elas eram pagas para chorar, para se lamentar em Israel. O que tem de carpideiras hoje? O que tem de gente que só se lamenta, se lamenta, se lamenta, se lamenta. Sai de perto. E sabe qual era a ideia das carpideiras? Elas ficavam se lamentando e chorando, sabe por quê? Contagiava. Contagiava. Você quer ver uma coisa? Você faz uma programação, você faz alguma coisa. Alguém vira e fala assim: você vai? Vou não. Ah, eu também não vou não. Ah, não, estou muito cansado. Influencia outro. Passa para outro e para outro e para outro e para outro. O Senhor é o nosso escudo. O Senhor é a nossa luz e a nossa força, irmãos. Josafá, quando sabe da notícia, mesmo com medo, mesmo sabendo da iminente derrota, ele vai para o lugar que ele tem que ir. Ele vai para o joelho. Ele vai se humilhar diante de Deus. Deus não precisa que você se humilhe para Ele, mas o caminho da vitória passa pela humilhação. Por isso que a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Ninguém quer ser humilhado, irmão. Mas Jesus foi humilhado. Jesus foi humilhado. E a gente não quer passar por isso. Ele vai para a humilhação. Senhor, olha o que eles estão fazendo conosco. Senhor, olha o que eles vão nos destruir. E a Bíblia diz que Deus dá vitória. Porque é onde Deus encontra um coração quebrantado, um coração contrito, onde Deus encontra um coração humilde, um coração, sabe, desejoso pela presença dEle. Ele vem em teu socorro. Porque a Bíblia diz que Ele é socorro bem presente. Eu não sei qual é a sua situação, não sei qual é a sua luta, mas eu sei que Deus virá a teu socorro. Tome posição, Ele virá. Ele não vai deixar você sozinha, nem sozinho. A sua casa não está sozinha. Você não é única, Deus está com você dentro daquela casa, mulher. Deus está com você dentro daquela peleja. Você só não desistiu ainda e abandonou, porque Deus tem mostrado que Ele é contigo, porque Deus tem te sustentado no meio dessa guerra, no meio dessa peleja.
Hoje é noite de você entender, eu vou continuar. Se você já está, continua na posição. Se você não está, é noite de você dizer: Senhor, hoje eu vou assumir uma posição. Hoje eu vou liderar essa batalha. Hoje eu vou fazer uma consagração, vou abrir nessa semana um jejum, vou começar a orar na madrugada, vou pedir os irmãos, vou pedir o presbitério, olha, eu preciso orar com vocês, eu quero orar, eu quero estar na igreja, eu quero me envolver de novo, eu me arrependo. Eu vou no meu líder e vou falar: olha, me perdoa. Mas eu quero voltar para a guerra. Eu quero voltar para a peleja. Ah, Espírito Santo. Obrigado, Senhor.